Fala galerinha, beleza? Marcelo Pimentel na área e hoje nós vamos falar um pouco sobre máquinas e equipamentos, certo? Vamos falar um pouco aí sobre a NR12. Você é engenheiro, projetista, trabalha na área mecânica, na área elétrica, um pouco na área industrial, prevencionistas também, vai adorar a dica. A dica é super rápida, certo? Mas é riquíssima. Então preste atenção porque hoje nós vamos falar sobre o HRN, certo? Que é o método de classificação de riscos de máquinas e equipamentos. Show? Bom, falando rapidamente, não é o foco aqui dessa dica falar sobre a NR12, mas falando rapidamente aqui sobre a norma, né? Ela tem ali referências técnicas, né? Princípios fundamentais e medidas de proteção para resguardar a saúde e a integridade física do trabalhador. Ou seja, a NR12, ela fala da gestão, né, da integração entre o trabalhador e a máquina, certo? Não é só a máquina como si, pessoal, é todo o ambiente onde está esse equipamento, essa máquina aí. Nas fases de projeto e de utilização de máquinas e equipamentos e ainda a sua fabricação, importação, comercialização, exposição e cessão a qualquer título. Em todas as atividades econômicas. Então isso aí é um pouco sobre a NR12. Show? Ela fala um pouco sobre máquinas e equipamentos. Beleza? Bom, falando rapidamente sobre um projeto de segurança, um projeto ali para você fazer levantamento de riscos, né, do seu ambiente, das máquinas, a gente tem aí alguns passos básicos aí. Bom, o primeiro passo é fazer a análise de risco, fazer uma análise mesmo qualitativa do risco, né, que está envolvendo ali os trabalhadores, o ambiente e as máquinas. Então você identificar todos os perigos, fazer esse levantamento. O segundo passo é você saber qual é a metodologia, qual a técnica que você vai utilizar, né, para poder aplicar baseado em cima da sua análise de risco. O terceiro passo já seria o projeto ali arquitetônico, o projeto de engenharia. Eu identifiquei o risco, disse qual é a metodologia que eu vou usar e agora vou trazer toda a parte de engenharia para a gente tentar adequar a nossa situação ali dentro da fábrica, certo? O quarto passo é a instalação, né? Fazer instalação, montagem, treinamento, validação de todos esses métodos aí, projetos que a gente fez, certo? E o quinto passo, a operação, é você fazer a avaliação de tudo isso que a gente fez. Então isso aí é um resumo rápido de um ciclo aí, de um projeto de segurança. Show? Bom, o que a gente vai buscar aqui nessa super dica? A gente vai buscar em uma máquina qualquer parte móvel dessa máquina, certo? Não só partes móveis, mas ali superfícies quentes, parte elétrica, alguns outros tipos de risco que a gente vai ter ali quando a gente vai se expor, né? O ruído, por exemplo. Então a gente vai buscar alguma coisa que vai criar algum tipo de dano ao trabalhador. Neste momento a gente pode aí citar alguns deles, que seria ali o esmagamento, o corte, o cisilhamento, choque elétrico, enroscamento, né? Enroscamento acontece muito na área industrial, arrasto também, né? A máquina fazer um arrasto aí. Então é isso que a gente vai buscar, né, nessas máquinas. Show? Bora lá! E tudo isso parte primeiro da minha análise preliminar de risco. Então eu vou me deparar com o equipamento, me deparar com a máquina, fazer uma análise ali qualitativa, né, desses riscos que a gente trouxe aí, né, esmagamento, cisilhamento, arrasto, choque elétrico, né, desses riscos, fazer um levantamento ali qualitativo, para depois a gente ir para a parte quantitativa, que é o HRN. Show? Bom, avalie agora aí essa máquina, certo? Essa aí é a minha máquina. Meio tosca, mas é a minha máquina. Bom, o que a gente pode analisar rápido aí? A gente tem partes móveis nessa máquina? Tem partes móveis. A gente tem ali um disco, né? Ele tem uma certa proteção ali na parte externa do disco. Você está vendo que ele tem aí alguns giros. No disco você vê aí algumas ranhuras, alguns dentes ali. Entre o disco e essa, não sei dizer, essa espinha de peixe, essa proteção que tem aí, você vê que tem um espaçamento ali considerável. Dá pra gente colocar ali, né, os membros ali, pelo menos os dedos ali, então dá pra ter um acidente ali, certo? Você vê também uma prensa ali, né, que ele tá prensando essas latinhas. Dá pra ver que essa prensa não chega até o final, ela vai até um certo ponto, né, pra deixar a latinha com um tamanho ideal. Mas dá para ver que se o colaborador ali, né, colocar a mão aberta ou o braço, alguma coisa ali, ele acaba sendo pressionado ali,
certo? Essa é uma avaliação rápida, superficial que a gente está fazendo aqui, só para você poder entender o HRN. Então essa é a nossa máquina. Show? Vamos aí, vamos continuando. Bom, então o que é que seria o HRN? O HRN seria esse método, né, qualitativo e quantitativo, que permite de forma reduzida indicar prioridade na tomada de decisão para a seleção de dispositivos na aplicação de sistemas de segurança em máquinas e equipamentos. O HRN significa Hazard Rate Number, algumas pessoas falam rank, né? Hazard Rank Number. Bom, pela minha pesquisa é Hazard Rate Number, certo? E aí o que é que ele traz? Né? Ele traz alguns cálculos aí para a gente poder analisar. Vamos lá, vamos analisar a tabelinha. O HRN, pessoal, ele analisa a probabilidade da ocorrência. Então, qual é a probabilidade de ter, né, um acidente ali envolvendo ali aquela máquina, certo? Qual é a frequência de exposição, né? Qual é a frequência que eu estou ali, mensalmente, diariamente, em um turno, em outro turno, certo? Qual é a possibilidade de haver uma lesão, né? Uma lesão ali do trabalhador fazendo atividade ali, do colaborador fazendo atividade nessa máquina. E qual é o número de pessoas, certo, que estão envolvidas no processo ali daquela máquina ali, da atividade com aquela máquina. Então essa é a tabelinha. Vocês podem depois assistir o vídeo de novo, tirar foto, fazer um print. Essa é a tabelinha que a gente vai agora quantificar o risco da minha máquina. Lembrando a vocês que a máquina da gente, de exemplo, é aquela maquininha ali, certo? Bom, analisando aquela maquininha ali, eu trouxe aqui alguns dados, analisando aquela maquininha ali, que a gente deu uma olhada ali. Deixa eu voltar aqui rapidinho para a gente dar uma olhada na maquininha. A maquininha seria essa. Perdão. A maquininha seria essa, certo? Bom, vamos para a minha tabelinha. O que é que ela está dizendo aí? Qual é a probabilidade de ocorrência? Qual é a probabilidade? Quase impossível? É impossível? É possível? Há uma certa chance disso acontecer? É muito provável? É uma certeza, né? E aí eu coloquei aqui como risco 5, certo? Há alguma chance, pode acontecer sim. Então, olhando aquela maquininha da gente ali, pode acontecer um risco sim, certo? Qual é a frequência agora? A frequência aqui eu coloquei 4, ou seja, em horas, porque vamos supor que tenha 2 trabalhadores fazendo atividade naquela máquina, um por turno. Então, ele tem uma frequência grande, né, em alguns turnos ali, em horas, certo? Em algumas horas ali por turno, certo? Bom, qual é a possibilidade de lesão? A possibilidade de lesão, eu botei ali risco 4, né? Se você olhar ali na tabelinha, é perda de 1 ou 2 dedos, né, das mãos ou dos pés. Então a gente viu ali o espaçamento naquele disco, dá para colocar os dedos, então dá para a gente ter uma fratura grave ali. Então eu botei o risco 4 ali na lesão. E quantas pessoas se utilizam dessa máquina? Bom, já coloquei aí, né, já falei aí, são 2 pessoas, 1 por turno, então o risco seria 1. Multiplicando tudo, eu teria um HRN igual a 80. Esse é o risco dessa máquina, certo? Indo para o meu resultado, para minha tabelinha, então a gente se encaixaria ali na primeira faixa ali no vermelho, entre 50 a 100. Então o risco dessa máquina é um risco alto, pessoal, certo? Qual é a orientação? Devem ser realizadas ações para reduzir ou eliminar o risco, né? Garantir a implementação de proteções ou dispositivos de segurança. Certo, pessoal? Então o risco dessa máquina é um risco, né, alto, né? A gente tem um risco alto nessa máquina. Bom, o que a gente poderia fazer nessa máquina? Eu não sou um designer gráfico, mas eu fiz aí, né, as minhas barreiras aí, as minhas proteções. Essas aí seriam as minhas implementações. Então eu coloquei ali uma barreira física, né, aquela parte amarela ali, então o trabalhador ele não teria mais contato direto com aquela parte móvel ali. Aquela parte azul é onde o colaborador colocaria a sua latinha ali, né, e a latinha já sairia com o diâmetro correto, ele só colocaria e tiraria a latinha ali com o diâmetro correto. Nessa parte azul ainda tem um pequeno risco, certo? Mas entenda que já melhorou bastante. E aí eu colocaria também um painel aí, esses painéis aí que a gente olha, que a gente encontra bastante nas indústrias. Um painel aí que a gente fala painel padrão NR12, né? Ele tem aí uma chave
para energizar o sistema, um LEDzinho dizendo que o sistema está energizado, a minha botoeira de emergência, né, caso aconteça alguma coisa, a gente acionar a máquina, parar rapidamente, o botão de liga e desliga e o botãozinho de rearme. Então, pessoal, essa aí seriam as minhas adequações para essa máquina aí. Bom, pessoal, eu espero realmente que vocês tenham entendido essa dica maravilhosa falando sobre HRN. Foi uma dica rápida, mas bastante válida, certo? Riquíssima aí para vocês aí. Show de bola! Qualquer coisa, pessoal, acessa lá o meu Instagram, acessa lá o canal do YouTube e as minhas redes sociais. No canal no YouTube Marcelo Pimentel, Saúde e Segurança do Trabalho. Esse vídeo vai estar lá completo lá no YouTube para vocês. Certo, pessoal? Muito obrigado, fiquem com Deus e aguarda aí a próxima dica. Forte abraço, galera!